Bom dia, meus prezados, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Prezados irmãos, nessa manhã bendita, de novo eu quero falar da palavra de Deus. Me acompanhe, dá um like, @Miguel Robert, ficou mais fácil, @Miguel Robert. Esse é meu e-mail. Então, diz o seguinte, a palavra de Deus, primeiras cartas de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 11, a partir do versículo 11. Você lê o que o apóstolo Paulo está falando para todo mundo. Não está falando apenas para a igreja de Corinto. Ali é para todo mundo. Ali ele também fala da organização da igreja, fala da organização do casal e dos filhos, né? Se eu não estou com a Bíblia na mão, você confere na sua Bíblia aí. Capítulo 11 e versículo 11. Lá diz assim: a mulher salvará-se-á, dando luz a filhos e sendo fiel ao Senhor. Lá em Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, ele disse: crescei, multiplicai e enchei a terra. Prezados irmãos, vou dar só um alerta. O vídeo hoje não vai falar de muita coisa. Vai falar de salvação. Tem um pastor que todo dia ele tem oração pela manhã e pela tarde. O nome dele é Pastor Antônio Júnior. Tem muita gente que vai fazer uma live. Eu não vou falar nome de ninguém, não. Tu vai falar não porque tu tem medo. É porque tu deve. Tu tem um rabo também lá. Mas eu não tenho. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu não tenho rabo preso com o diabo. E nem com esses mentirosos. Pastor Antônio Júnior, se um dia tu vê essa fala aqui, tu está sendo declarado nominalmente, mas isso não é só tu. Tu tem milhões de seguidores no Brasil e no exterior. Mas tu não é crente. Tu não é cristão. Irmão Miguel,
O senhor não pode dizer que Antônio Júnior não é cristão. Antônio Júnior é um doutor na teologia. Doutor Antônio Júnior pode se chamar assim. Ele é batizado com o Espírito Santo. É um homem fiel a Deus que conta testemunho da vida todo dia. Coisa que muitas delas tenho certeza que é mentira. Ele fica se queixando que muitos jogam pedra nele. Moço, eu vou te avisar que tu não fique com ódio, não fique vermelho, não fique com raiva. Isso é a linguagem brasileira, viu? Não fique irritado quando alguém jogar uma pedra em você, até mesmo eu. Eu não sou diferente dos outros. Não sou hipócrita. Isso é porque tu tem fruto. Se tu não tivesse fruto, ninguém jogava pedra em você. Apenas cortava o que era uma ave seca, cortava e levava para botar no fogo. Mas você ainda tem fruto. Então alguém pode jogar uma pedra em você para derrubar os frutos. Bom e mal. E eu estou jogando essa pedra aqui para derrubar o fruto mal que você ainda tem. Fruto bom fica com você, o mal cai. Se você quiser, porque você mesmo diz, se o cara quiser, e se o cara quiser mesmo. Mas não estou jogando, botando seu nome, mas não é você não, só você. Todo mundo, menos eu. Esse pecado aí eu não tenho. Eu posso ter milhares, mas esse eu não tenho. E esse leva você pro inferno, você mesmo, e outros que fazem igual. Quer saber? Segundo você, eu tenho só lhe observado, quem te ouve aqui é a minha esposa. Minha esposa não, minha companheira. Ela não é minha esposa. Então ela é minha companheira. Ela vive dentro de casa aqui cuidando de mim porque eu sou amputado uma perna e um pé. E ela vive dentro de casa cuidando de mim, não sendo minha esposa. Mas ela te ouve e te engrandece. E eu também engrandeço em partes. Mas quero te avisar. Quando a gente aceita Jesus, aceita. A gente não pode viver 90% dependendo de Jesus, 99% dependendo de Jesus e 1% dependendo da gente. Ela saiu, filha. Pega. Pois é, então, isso que eu quero te avisar, tu é tão bom de Bíblia, esqueceu desse detalhe. Ela saiu, levou, tinha esquecido. Em outra hora. Pois é, eu tô gravando aqui o negócio. Pois é, então, irmão, você se casou com a Thaís. Eu sei até o nome da sua esposa. Mas tiveram 2 filhos e mandaram ligar. Fazer ligação de trompas.
O crente que manda a mulher dele fazer ligação de trompas. O crente que manda a mulher dele tomar remédio. A pilha do dia, pílula do dia seguinte. A injeção de 6 meses, a injeção de 1 ano, qualquer que seja. Que usa preservativo na hora do amor. Esse crente não é salvo. O teu pastor tem te ensinado isso na igreja? Tem não, né? É porque ele também é cúmplice nisso aí. Eu falo que o pessoal das Assembleias de Deus, do pastor ao porteiro, ninguém vai para o céu. 30 milhões de pessoas a Assembleia de Deus tem no Brasil. O Satanás pode arrumar 30 milhões de lugares para colocar todos eles. Porque nenhum pisa no céu. As outras igrejas adjacentes à Assembleia de Deus, pentecostal ou neopentecostal, cada uma tem o seu lugarzinho no inferno. Hoje, não é 90% não, hoje é 100% das mulheres crentes tomando remédio para perder o filho. Vai para o inferno. Você mesmo vai para o inferno. Você pode ser mulher do circo de oração, você pode ter andado no céu quantas vezes, no inferno, você pode ressuscitar morto, você pode curar enfermo, viu? Você pode fazer o que quiser. Mas se você já tiver feito um aborto, se você já tiver provocado um aborto na vida, se você já tiver tomado um comprimido para você não gerar, porque agora tem um sistema aí. A mulher se casa com 12 anos, mas só vou ter filho quando eu tiver 40 anos. Porque eu preciso fazer faculdade. Eu preciso me doutorar. Deus proíbe fazer faculdade? Deus proíbe se doutorar do jeito que você quiser? Não, Deus não proíbe não. Ele acha bom que quanto mais você estuda, mais você tem condições de aprender a palavra de Deus. Você não pode abortar seu filho, você não pode tomar anticoncepcional. Você não pode usar preservativo na hora do amor. Por que, pastor Miguel? Pode me chamar de pastor, eu não gosto disso não, mas eu sou ungido a pastor. Apesar que essa unção foi na Assembleia de Deus e ela não vale nada. Os assembleanos, os batistas, os metodistas, todos eles não têm condição de ungir o homem para nada. Porque eles não são nada. Eles não valem nada. Tem pastor aí que eu já vi aqui na internet que ele diz que o homem não pode usar um short,
não pode jogar futebol, não pode deixar o cabelo crescer, a barba, isso, aquilo, outro. E eles ficam doutrinando, diz que é a verdadeira doutrina, se a Bíblia nunca falou nisso. A Bíblia diz que a mulher só se salva dando luz a filhos e sendo fiel a Jesus. Né? As duas coisas juntas. Não vá pensar você que está ouvindo esse vídeo aqui. Agora o irmão Miguel falou que a mulher se salva dando luz a filho e vai ter 260, é porque não dá para isso. Vai ter 30 filhos. E você vai para o céu. Você não vai não, você vai para o inferno. Você só vai para o céu se você tiver filhos e servir a Deus. Mas se você servir a Deus e não querer ter filho, que filho é bênção de Deus, você também não vai para o céu, não. Lembra disso aí? Não vai não, é a Bíblia que diz. Você lembra dos irmãos de Judá? Como é que é? Os filhos de Judá, diz a Bíblia lá no livro de Gênesis. Um dos filhos de Judá casou com uma jovem. Morreu e não teve filho. O outro casou com a mesma jovem. Lá era tradição. O irmão, o mais novo, casava com a viúva do seu irmão se não tivesse deixado filho. Ele disse que não ia ter filho dele para servir para os outros. No olhar do homem, no olhar material, estava certinho. Mas o olhar de Deus não era esse. Era ter filho no lugar do seu irmão. Sabe o que ele fez? Eu estou falando para gente adulta, não estou falando para criança. Na hora H, né? Na hora lá do amor, pode ler na Bíblia que está escrito lá. Aquele sêmen que todo adulto, todo casado conhece, em vez dele depositar dentro da mulher para gerar um filho, ele jogou todo fora. Todo fora. Tu quer saber o que é que aconteceu com ele? Morreu instantaneamente. Instantaneamente. Eu acho que teu pastor não fala isso pra tu. Ele não pode falar, porque a mulher dele faz a mesma coisa. Ele manda a mulher fazer a mesma coisa. Aí como é que eu tô num erro, eu vou dizer que é errado, se eu mesmo tô fazendo erro. Não diz não, rapaz. Porque o doido, ele passa excremento na cabeça, mas não come. Isso é um ditado que tem, não é bíblico não. É desde o meu avô que eu vi ele dizendo que os avós dele já falavam isso. Que o doido passa excremento na cabeça, mas não come. É por isso que o teu pastor não te avisa isso. Eu vejo gente pregando o evangelho para os outros. Para mim mesmo, tem gente que chega pregando o evangelho, rapaz, aqui na minha casa. Eu fico olhando assim para a cara dele. Eu já vi ele dizendo assim, lá em casa, eu só tive 2 filhos, mas a mulher e pronto. Hoje a condição não está boa de criar filho, não. Hoje o presidente Lula está acabando com o Brasil.
Aí eu te pergunto assim, não sou puxa-saco do Lula, não. Mas é isso mesmo que você diz. O presidente está acabando com o Brasil, ele não pode ter muito filho, não. Aí eu te pergunto, infeliz? Infeliz. É a pessoa que não é feliz. Tu é servo de Deus ou tu é servo do Lula? Quem mandou tu produzir filho foi Deus ou foi o Lula? Porque tu diz que é crente, servo de Deus, e diz que o Lula não é e é servo do diabo. Ele, além de ser servo do diabo, ele vai para o inferno, mas tu também vai junto com ele. E ele vai, o Lula, na linguagem maranhense, vai mangar de tu lá no inferno. Em cada estado tem uma palavra dessa. Tem uns que é mangá, tem outros que é chacota, tem outros que sei lá o que é. Eu sei que no Maranhão é mangá. O Lula vai mangar de tu lá dentro do inferno. Tu não era pastor? Tu não era pastor de 30 milhões de ovelhas? José Wellington Bezerra da Costa. Osiel Gomes. Abner Ferreira e outros mais. Vocês não eram líder lá de um monte de gente lá, dizendo que iam tudo pro céu, e você tá aqui junto comigo? Silas Malafaia. E o que é que foi que teu Deus não te levou pro céu? Não sei. Não sei não, infeliz. Tu não foi pro céu, tu veio pro mesmo lugar que eu vim. Porque tu sabia e não me ensinou direito. Olha, irmão, só estou falando hoje por esse lado. Aquelas irmãs que ainda podem produzir, aquelas que já são ligadas, pode pedir perdão que o Senhor perdoa. Porque então, tu não sabia disso. Porque eu tenho certeza que teu pastor e nem teu marido nunca ensinou isso. Mas eu agora estou te ensinando, a Bíblia mesmo diz que não há perdão sem pecado. Também, enquanto não há lei, não há julgamento. Vocês não sabiam disso. Jesus ainda pode perdoar aquelas que já fizeram isso. Mas toda aquela e aquele que ouvi hoje, que ouvi essa pregação e quiser ir para o céu, não tome mais anticoncepcional. Não é vítima de ter filho. Não faça ligação de trompa. Ai, irmão, e se eu estiver doente? Cadê o Deus que tu serve? O Deus que tu serve não pode reverter, não. Se tu não tem fé que Deus pode tirar, e olha, e não pode também pedir para ele, não, hein? Ah, Senhor, tem filho demais, eu não quero mais. Não, mas não pode de maneira nenhuma, sabe por quê? Porque filho é a bênção de Deus. Você tem que deixar porque você está 100% na vontade de Deus, não é? Se você está 100% na vontade de Deus, deixa Deus fazer na tua vida o que Ele quiser, rapaz. Tem coisa que tu pode resolver. E Deus não se importa. Deus não te leva para o inferno. Tem muita coisa. Por exemplo, tu quer dinheiro? Vai trabalhar. Tu quer ficar rico?
Não é proibido o crente enricar. Vai trabalhar. Trabalhar em serviços que dá de tu ganhar para poder tu ficar rico. Não vai enrolar ninguém. Compra e vende. Compra uma mercadoria de R$ 10 e vende por 15, por 12, que tu enrica. Deus não te proíbe isso. Agora, empatar de gerar filho, Deus me proíbe. 99,9% dos cristãos no Brasil levantaram contra a lei do aborto. Seu desinfeliz, como é que tu levanta contra a lei do aborto, sendo que tu mesmo faz o aborto dentro da tua casa? Quem pode levantar contra a lei do aborto sou eu. A minha mulher teve 8 filhos e poderia ter até mais. Porque com 27 anos de idade ela tinha 8 filhos. Nós tínhamos 8 filhos, nós dois. Ela fez ligação de trompa. Ah, irmão, você estava combatendo até agora. Preste atenção. A minha esposa passou o tempo que ela ganhou o menino, ela vivia doente todo o tempo. Ela empregava, ganhava, gerava e ganhava. Deus concedeu. Mas um dia ela foi para o hospital ganhar menino. O médico fez uma coisa que eu podia ter processado. Mas eu imaginei que Deus podia ter feito aquilo por mim. Ele ligou as trompas da minha mulher sem eu estar lá. E outra, na hora de ganhar o menino, ela atacou a epilepsia. Sabe aquela epilepsia que o cara cai se batendo, babando, tudo enquanto, pois é. Então o médico pegou e tirou o menino apressadamente, ligou as trompas dela para ela não ter mais. Mas eu creio que aí foi providência divina. Porque eu e ela fomos contra todo tempo. Inclusive quando ela ficou bom, que ela se tornou nela, que nós contemos, ela se zangou. Isso que era para mim processar o médico. Porque a gente vivia inteiramente na vontade de Deus. E se isso aconteceu, foi Deus que fez. Não foi eu que fui lá e falei, eu quero que ligue, não. Então eu estou falando para vocês. Você ora para Jesus te curar. E se ele não te curar, se o médico te curar em qualquer enfermidade, foi Deus que permitiu que o médico te curasse através das tuas orações. Mas o ganhar do filho é do mesmo jeito. Você nunca ora para não ter filho. Senhor, eu não quero mais ter um filho. Senhor, não quero, não, Senhor. Faça a tua vontade, Senhor. Tu tá vendo que eu sou uma mulher doente, que no olho do ser humano não dá mais para viver. Senhor, o que você diz? Quando pensa que não, tu é ligada igual a minha mulher foi ligada. Irmãos, de hoje em diante,
Mulher que toma remédio para não ter filho. Homem que faz vasectomia para não ter filho. De hoje em diante, que você está vendo isso aqui, não diga mais para ninguém que você é crente. Não pregue mais para ninguém, porque você não é crente não. Você vai para o inferno. Ai, irmão Miguel, você fala num tom tão grosso, tão pesado. Você não tem amor pelo... Tenho, é por isso que eu estou falando. Porque o céu é uma realidade, mas o inferno também é realidade. Assim como eu falei que o homem que vive separado da mulher, ela dorme num quarto, ele dorme em outro, vai para o inferno, todos dois. Do mesmo jeito é a mulher ou o homem com a mulher que não quer ganhar filho, porque filho é bênção de Deus. Vai para o inferno todos dois. Mas eu peço que não faça mais isso não. Se você ainda é uma mulher que pode produzir, um homem que pode dar oportunidade para sua esposa produzir, caça meio de produzir filhos e servir a Deus. Amém? Que Jesus lhe abençoe. Lembre-se do versículo 16 de João 3. Lembre disso. Jesus, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, eu me despeço com esse versículo. Eu sou o irmão Miguel. Tá bom? Amém.